Pessoal, agora está na hora da gente voltar a história um pouquinho para a América. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente divagou, né? A gente passou um tempo aí analisando as revoluções burguesas, principalmente na Europa. A Revolução Inglesa, depois a independência das 13 colônias, que é na América, mas é um distrator, né? Porque não tem nada a ver com as outras. E a Revolução Francesa, que é aquela que socialmente é a mais falada. Agora a gente se volta de novo para a América, principalmente para a América Espanhola, depois para a América Portuguesa. E por que a gente precisa de fazer isso? Porque nós também, enquanto americanos, vamos sofrer, né, com os resquícios do processo de revolução burguesa que acontece na Europa. Então aqui também nós vamos ter as revoluções acontecendo. É lógico que, guardadas as suas devidas proporções, vocês têm que conseguir analisar isso da melhor forma possível. Por quê? Porque analisar isso e fazer a interpretação correta é o que a prova lhe exige, tá? Vamos sempre lembrar, né, pessoas, que a América Espanhola, diferentemente da América Portuguesa, ela é uma América mais aguerrida. Se a gente for parar para pensar em um contexto aqui, ó, de independência ou de revolução dentro da América Espanhola, esse contexto tem que levar em condição, tem que levar em consideração a lógica dos povos chamados de originários. O que são povos originários, Anderson? Povos originários são os povos que já estavam na América antes da chegada do europeu, que os europeus, vulgarmente ou popularmente, chamaram de índios. Mas, na verdade, eles têm nome: maias, incas, astecas, araucanos, queopes, texugos, enfim, é um monte. Tupi, né? No caso da América Portuguesa, os carijó, os macrogê, enfim, uma galera. Então, os povos originários, a gente tem que levar isso em contexto da América Espanhola e muito. Por quê? Porque, diferentemente da América Portuguesa, a América Espanhola, ela buscou nos índios a sua forma de trabalho para o processo colonial quase que como um todo. Tirando aqueles mais resistentes, né, que estavam concentrados aí na América do Sul, chamados de Inca, principalmente no Peru ali, né? Tirando os astecas que estavam concentrados lá no México, os maias nem tanto, que estariam concentrados aí na América Central, mas esses dois que eu citei, os espanhóis, eles mataram essas tribos porque elas eram tribos guerreiras, elas não aceitavam dominação. Os outros índios, ou os outros povos originários, os espanhóis, utilizaram deles como mão de obra compulsória. Ou seja, não eram escravos, né, entender assim, mas eram mão de obra compulsória, quase que obrigados ao trabalho, né? E esses povos, então, eles permanecem. Olha para vocês terem uma ideia quando eu falo sobre isso. Se nós vamos hoje, né, à história da Bolívia, recentemente nós tivemos na Bolívia um camarada chamado Evo Morales como presidente da Bolívia. O Evo Morales, quando você olha para ele, você vê nele o quê? Um indígena, a feição dele, a visão que se tem dele é de um povo que originário. É um camarada extremamente interessante, né? O Simão Bolívar, não, o Evo Morales. E por que acontece de hoje ter um presidente com feições indígenas lá na Bolívia? Porque o povo boliviano não foi substituído. No Brasil, nós recebemos aí toda a carga, né? Primeiro da escravidão indígena, que vai acontecer. Depois eles começaram a trazer a mão de obra africana, e aí vão escravizar os africanos. Depois vão trazer as mãos de obras estrangeiras, né? Chegou ao Brasil grande quantidade de italiano, de alemão, grandes quantidades de asiáticos, principalmente lá no final do século XIX. Ou seja, aqui não, aqui você tem os povos originários. E aí, essa visão e essa lógica de povos originários dão à América Espanhola uma vitória, uma ideia de povo mais aguerrido, mais batalhador, tá? Então a gente tem que lembrar disso aqui, beleza? Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que esse povo, vou até colocar a seta debaixo deles aqui, ó. Esse povo é quem começa a contestar aquilo que os espanhóis faziam. Nós temos aqui, ó, os movimentos indígenas na América Espanhola. Um dos camaradas, né, que vai puxar esse movimento indígena é um cara chamado Tupac Amaru, líder indígena da América Espanhola.
O Tupac Amaru II, por exemplo, que é o mais recente, né, do processo da América Espanhola de independência, aqui você tem o que nós chamamos de um movimento não separatista. Os índios, né, ou a população nativa não tinha o objetivo de expulsar os espanhóis no primeiro momento. A ideia era que era tratar e receber um tratamento mais digno com relação aos índios. Os espanhóis, assim como os portugueses, tratavam com muito carinho qualquer levante que acontecia internamente. Eles matavam os líderes, tá? O Tupac Amaru vai sofrer aí com isso. Por quê? Vão amarrar o Tupac Amaru em 4 cavalos e vão tocar em direções diferentes. A ideia é de lacerar o corpo, né? A ideia é de lacerar o Tupac Amaru. Esse movimento indígena, automaticamente, do Tupac Amaru, dentro dessa lógica dos povos originários, vai trazer uma certa rebeldia para o povo espanhol, ou para o povo que está no lado da América Espanhola. Depois, logo em seguida, nós teremos os movimentos considerados aí, movimentos separatistas. O que são movimentos separatistas, Anderson? São os movimentos que vão ocorrer para, de fato, estabelecerem a independência da América Espanhola. Mas calma que a gente tem que entender. A independência da América Espanhola ela começa a ser buscada em 1791 pelos haitianos. Eles conseguem a sua independência em 1801, 1802. Depois nós temos 1806, 1808 e aí não para mais até 1828. Então eu quero que vocês entendam que nós não vamos ficar aqui estudando um caso por caso, porque imagina a quantidade de países que temos na América Espanhola. Nós vamos estudar aqui as considerações que são extremamente necessárias para a gente fazer a interpretação de todo o processo de independência da América Espanhola. Beleza? Então nós temos os movimentos separatistas que vão ter 2 líderes muito famosos aí. Nos movimentos separatistas, nós temos 2 figuras que vão se destacar, né? Nós temos o Simón Bolívar, ou Simón Bolívar, tá? E nós temos o San Martín. San Martín. Esses 2 se destacam. O Simón Bolívar é o cara que desce, então ele vem do sul. Mentira, ele vem do norte. O San Martín é o cara que sobe. Ele vem do sul. Beleza? O Simón Bolívar, por exemplo, ou Simón Bolívar, ele vai ser muito lembrado principalmente nas falações que acontecem principalmente em século XXI, né? O Simón Bolívar é um cara que vai criar no século XXI, através da teoria levantada aí pelo próprio Hugo Chávez na Venezuela, um termo que se usa muito, né, que aparece em prova, o bolivarianismo. Toma muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, no Brasil, as pessoas que são que têm bastante conhecimento e bastante informação chama bolivarianismo de socialismo. Sabe de nada, inocente. O bolivarianismo é uma cultura, é uma ideologia de um líder revolucionário que buscou a independência da América Espanhola, pensando no melhor processo para a América Espanhola. O bolivarianismo é pensado na unidade da América do Sul, tá? Então pode colocar isso aí. O bolivarianismo ele é pensado na unidade da América do Sul. Por exemplo, se eu puder fazer uma confirmação, fazer uma interpretação de uma questão usando o bolivarianismo e tendo como pano de fundo o Mercosul, eu posso pegar que a lógica da ideia bolivariana se encaixa no Mercosul quando? Quando o Mercosul se coloca verdadeiramente para ser o mercado comum da América do Sul. Ou seja, o Bolívar, o Simón Bolívar, queria que esse lado do país, que esse lado do planeta fosse unido. Ele acreditava no negócio chamado América Maior. E isso foi escrito na carta dele dedicada à Jamaica, a famosa Carta da Jamaica. Simón Bolívar. Simón Bolívar vem descendo ali, né, do vice-reino de Nova Granada, que nós teríamos ali hoje a Venezuela, o Equador, a Colômbia, e aí ele vai descer em direção ao Peru. Por outro lado, nós temos o San Martín, que é o cara que vai fazer a independência da Argentina e vai subir em direção também ao Peru, propondo aí essa ideia de liberdade. Inclusive, ontem, né, nós tivemos o prazer de acompanhar o líder geral da Libertadores, representante de Minas Gerais na Libertadores, diga-se de passagem, o Clube Atlético Mineiro, fazendo parte do campeonato que homenageia os Libertadores da América. Olha que interessante, né? Quer dizer que o Clube Atlético Mineiro
É um clube que participa da Copa Libertadores, e a Copa Libertadores ela existe para homenagear os Libertadores da América. Entre eles, Simón Bolívar, San Martín. E tem um terceiro, que nós vamos colocar aqui, que é o Saint Toussaint. O Saint Toussaint é o cara que busca a liberdade do Haiti. É lógico que no Haiti você ainda tem uma outra figura, que é o Dessalines. Só que a gente sabe que o Dessalines é um cara que vai negociar um pouco, né, a lógica da libertação do Haiti. O Saint Toussaint não. O Saint Toussaint é da raiz, né? É aquele que vem liderando aí o movimento que eram antes escravos contra a lógica da dominação do Império Europeu. E aí nós vamos ter lá no final Dessalines. Mas fato é que os três são homenageados na Copa Libertadores, assim como o Pancho Villa, que vai lutar no México, assim como o Bernardo Del Ringues, né, que vai lutar também aí na América como um todo. Esses caras vão ser lembrados. Agora, interessante você pensar o seguinte: eles são de qual classe social? Eles são criolhos. Lembram? Criolhos. Se a gente for lembrar da lógica da administração e da sociedade, criolhos é os burgueses da América Latina, da América Espanhola. Eles estão lutando contra quem, os criolhos? Eles estão lutando contra os chapetones. Lembram? E por que eles estão lutando contra os chapetones? Porque o rei não é mais um espanhol, e sim um francês. Então, os chapetones obedecem a um francês. Então, os crioulos não querem mais obedecer a um francês. Moral da história: todo esse processo, conhecido como processo de revolução e de independência da América Espanhola, vai cair nas mãos, né, de um grupo chamado de caudilhos. O fim disso é triste, né? Quem são os caudilhos, Anderson? São os proprietários de grandes propriedades na América Espanhola. Nós podemos compará-los ao coronelismo brasileiro ou aos coronéis brasileiros. A partir daqui, a América Espanhola vai ser direcionada pelos grandes proprietários que eram crioulos e que estavam na América Espanhola. Ou seja, em outras palavras, a terra vai ter dono, não é o povo originário, não são os índios. Eles, na verdade, ajudarão aí na construção de uma sociedade desigual, assim como nós vamos ver também a construção da sociedade brasileira pós-independência. Aqui não vai ser diferente, tá? E a partir daqui, nós passamos a negociar literalmente os países que vão se tornando independentes na América Latina, na América Espanhola, eles vão passar a negociar livremente com os Estados Unidos, que já era um país que tinha feito o seu processo de independência, e também com a Inglaterra. E aí a América Espanhola passa a ser economicamente lugar de venda e de comércio dos americanos ou dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Beleza? Tamo junto? Nós continuaremos falando desse assunto aí num próximo momento. É interessante que vocês entendam principalmente a teoria bolivariana, porque ela é utilizada para vocês fazerem interpretação de questões da atualidade, que envolve principalmente Venezuela, Bolívia, né? O próprio Uruguai, que também já discutiu a respeito disso aí. Ficamos por aí, então. Beijo.